E aí, meus queridos, minhas queridas, aqui é o professor Fernando do canal História Fácil. E no vídeo de hoje, de História do Brasil, iremos falar sobre o período regencial. Iremos falar sobre a política e a administração nesse período. Mas antes de começar, não esquece de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever aqui no nosso canal. Belezinha? Vamos para o vídeo? Tá, então estamos falando do chamado período regencial, que vai do período de 1881 a 1840. Podemos falar então que esse período regencial é o período brasileiro que começou de 1831 e estendeu-se até 40, quando a maioridade de Dom Pedro II foi antecipada para que ele assumisse o trono brasileiro. Por que foi antecipada? Isso foi o golpe de 18, o golpe da maioridade. Porque ele não tinha idade. Lembra-se que Dom Pedro I abandonou seu filho quando tinha 5 anos de idade. Então, nesse período, os regentes terão que administrar o Brasil, todo o território nacional. Contudo, sabemos que nesse período vamos ter alguns períodos da historiografia, como a chamada Regência Trina Provisória, de 1831, a chamada Regência Trina Permanente, de 31 a 35, a chamada Regência de Feijó, de 35 a 37, a Regência Una de Araújo Lima, de 37 até 1840. Professor, mas esse período regencial, como é que é? É difícil de entender? Não, não é difícil. Só entender que grande parte da política adotada é em defesa dos interesses das elites poderosas da história do Brasil. Uma coisa bem simples, tá? Porque eu vou ter grupos políticos nesse período. O primeiro grande grupo político temos chamados liberais exaltados. Professor, mas quem são os liberais exaltados? Os liberais exaltados eram defensores do federalismo, ou seja, de se conceder mais autonomia às províncias brasileiras, e os membros desse grupo dividiam-se entre monarquistas e republicanos. O representante influente desses exaltados era a figura do padre Cipriano Barata, ok? Ou Cipriano Barata, simplesmente. O outro grupo social que temos, como de costume falar, é o grupo dos liberais moderados, onde eu tenho eram monarquistas que sustentavam a coroa de Dom Pedro II e defendiam a manutenção da monarquia no Brasil. No entanto, defendiam a restrição de poderes imperiais, onde um representante influente dos moderadores era o padre Diogo Antônio Feijó. Contudo, o último grupo que nós temos aí são os restauradores, que eram grupos que defendiam a monarquia e defendiam o retorno de Dom Pedro I para o trono brasileiro. Esse grupo enfraqueceu-se após a morte de Dom Pedro em 34 e um representante dele era o quem? José Bonifácio. Belezinha? Contudo, nesse período vai ser marcado também pela criação do chamado Código de Processo Criminal de 1832. Entre muitas terminações, ampliou os poderes de juiz de paz, que ficavam nos locais mais regional, e determinou o uso júri no julgamento de crimes mais graves e criou o habeas corpus, que era um mecanismo jurídico que permitiu o réu responder seu crime em liberdade. Além disso, aos cidadãos formar um corpo armado para conter os excessos governamentais e as rebeliões que pudessem acontecer. Isso aqui é a formação dos quê? Da chamada guarda, tá? Guarda Municipal, que era composta então por filhos de membros da elite brasileira. Então essa Guarda Nacional, que vai estar atuando nos municípios, vai estar atuando nas regiões, era o local onde detinha o poder e o interesse dos grandes fazendeiros. Então a jurisdição da Guarda Nacional era municipal, por isso podemos falar, Guarda Nacional era semelhante à Guarda Municipal? Sim, e era composta por cidadãos com direito ao voto. O professor Anderson falou que era filho de elite. Gente, olha só. Se ele tem o direito ao voto de 21 a 60 anos, consequentemente, ele é o quê? Filho de latifundiários, detentores de terra. Ok? Belezinha? Um outro ponto que é criado nesse período é chamado Ato Adicional de 1864. Esse ato foi considerado uma vitória dos liberais exaltados, pois promoveu uma série de emendas à Constituição de 24 e concedeu maior autonomia para as províncias brasileiras. É aqui que alguns historiadores falam que esse período é um período de experiência republicana entre o império, porque a grande elite brasileira ela vai começar a mostrar suas caras e os seus poderes. Contudo, vai criar-se também as chamadas Assembleias Provincianas, onde o surgimento dessas Assembleias Provinciais as quais teriam atribuições que até então não existiam. Assim, foi permitido, por exemplo, que as províncias criassem impostos locais e nomeasse e demitisse o quê? Funcionários públicos. Ok?
Galerinha, esse videozinho que eu acabei de falar para vocês é só de conceitos. No próximo vídeo, nós iremos falar sobre os regentes e as características de cada um na sua regência e no seu governo. Se você gostou do vídeo, dá o seu like e se inscreva aqui no canal. Aqui é o Professor Fernando, do canal História Fácil. Fui!